tempo você acha que eu ainda devo viver? Tanto quanto minha mãe? 11 longos anos, então. Eu, você sabe, sou uma velha. Estou agora na véspera de completar meu 25º ano. Esse diário é o livro dos infortúnios. Você acha que o tempo é contado na minha vida como na vida de outras pessoas? Não.
de nós a descrever uma história de fantasmas. Eu não me lembro de jamais ter tremido de medo ao ouvir histórias de assombração. Shelley e Claire eram mais impressionáveis. Nós fugimos de casa na madrugada de 28 de junho de 1814. Claire e eu deixamos um bilhete. Não contamos nada a Fanny. Talvez Fanny nos entregasse a papai. Percy Shelley nos esperava na esquina. 2 anos depois, pelo mesmo caminho, serpenteando um abismo, avistamos o Lago Genebra e os Alpes suíços. Nós 3 vamos ao encontro do grande poeta Lord Byron. Mad, bad and dangerous to know. Claire está... Claire está grávida de Byron, mas não sabemos disso ainda. Minha bebê já não existia. Onde estão todos agora? Shelley, Byron, nossos bebês. William, sim. William já existia e crescia lindo e saudável. William. William!
Shelley, olhei para o mar sem saber que ele seria seu túmulo. Genebra, 1º de junho de 1816. Querida Fanny, Mudamos de endereço desde a minha última carta. E moramos agora em um pequeno chalé do outro lado do lago. Trocamos a vista do Mont Blanc pela terrível e sombria Jura. Shelley escreveu a Harriet, a convidando a juntar-se a nós. Ela se nega. Você realmente acha que seria possível uma insensatez dessa? Byron chega com John Polidori, seu assistente pessoal, numa carruagem azul, réplica perfeita de uma pertencente a Napoleão Bonaparte. Os dois se instalam na Vila de Odate, numa colina acima de nossa casa, separadas por um vinhedo. Não somos aceitos em sociedade aqui. Shelley, Claire e eu somos, aos olhos de todos, um trio incestuoso. William poderia ser filho de qualquer um, até mesmo do demônio. Os hoteleiros instalam telescópios para emprestar aos hóspedes que querem nos espiar à distância. Nós, um trio incestuoso, liderado por Byron, confinados nesse palácio abandonado. Dentro de casa, isolados pela chuva incessante, lemos, discutimos galvanismo e o princípio da vida. Na primeira aplicação do experimento no rosto, as mandíbulas do criminoso falecido começaram a tremer e os músculos adjacentes ficaram terrivelmente contorcidos. Um olho abriu. Na parte subsequente do processo, a mão direita levantou e formou um punho. As pernas e coxas foram postas em movimento e pareceu a todos os espectadores que o homem estava prestes a ser trazido de volta à vida! Cada um de nós deve escrever uma história de fantasmas! Foi o tédio que nos trouxe o desafio. Desafio aceito, eu me ocupei em pensar uma história. tudo deve ter um começo. E esse começo sempre se liga a algo que veio ainda antes. Como eu, então uma menina de 18 anos, vinha pensar e me debruçar sobre ideia tão terrível. Shelley escreve em nosso diário, 23 de fevereiro de 1815. Mary perfeitamente bem e tranquila. A criança nasceu antes dos 7 meses de gestação, inesperadamente viva, e não se espera que sobreviva.
fui para a cama. Acordei à noite para dar de mamar, parecia estar dormindo tão quieta que não pude acordá-la. Estava morta, mas só descobrimos pela manhã. Pela aparência, morreu de convulsões. 7 de março. Escrevo para Fanny, mas Fanny não vem. Papai ameaça nunca mais falar com ela se ela vier nos visitar. 13 de março. Shelley e Claire vão para a cidade. Fico em casa. Costuro. E penso na minha pequena bebê morta. Isso é tolice, suponho. No entanto, toda vez que fico sozinha com meus próprios pensamentos e não leio para desviar-me deles, sempre voltam para o mesmo ponto. Que eu fui mãe. E já não sou mais. De março. Sonho que minha filhinha voltou à vida, que só tinha estado fria e que nós a esfregamos perto do fogo e ela viveu. Acordo e não encontro bebê algum. Às 5 da manhã, minha mãe sentiu que entrava em trabalho de parto. Ela escreveu ao meu pai: não tenho dúvidas que verei o animal essa noite. Nasci 30 de agosto de 1797, uma quarta-feira. Domingo, 11 de setembro, minha mãe estava morta. E claro vivo essa luna, e claro vivo estou mais, e claro vivo.
Para mim, morte e vida foram desde sempre elos inseparáveis.
Outubro de 1816. Uma mulher é encontrada em um quarto de hotel. Ela veste meias marcadas com as letras G de Godwin e espartilhos com as letras M e W, de Mary Wollstonecraft. Ela tem ao lado do corpo um pequeno relógio francês, uma garrafa de láudano e um bilhete. Eu parto imediatamente para o lugar de onde espero nunca ser envolvida. Talvez saber da minha morte lhes cause tristeza, mas em breve terão a bênção de esquecer que tem existido uma criatura como... Ela nunca assinou seu nome. Fanny, minha irmã, tinha 22 anos. Dois anos antes do meu nascimento, nossa mãe, em sua segunda tentativa de suicídio, também bebeu láudano. Foi numa escura noite. Foi numa soturna noite de novembro. Os antigos professores das ciências prometeram impossibilidades e não cumpriram nada. Os mestres modernos prometem muito pouco. Eles sabem que metrais já podem ser transmutados em elixires de vidas submeras. Os filósofos, cujas mãos sujam se os olhos mergulham em microscópios e instrumentos, esses são capazes de verdadeiros milagres. Eles descobriram a natureza do sangue e do ar que respiramos. Eles sobem aos céus. Eles invadem a natureza e seus esconderijos. Eles atingiram poderes inimagináveis. Dezembro de 1816. 2 meses depois da morte de Fanny. Um corpo é retirado do rio Serpentine. Uma mulher, Harriet S. Não apresenta marcas de violência. Harriet S. Harriet Shelley, esposa de Shelley e mãe de seus 2 filhos. Harriet tinha Harriet tinha 21 anos. A primeira tentativa de suicídio de minha mãe foi também um afogamento, mas ela foi salva por pescadores que passavam. Anos depois, ela escreveu que tinha apenas um lamento. Quando a amargura da morte passou, ela foi inumanamente trazida de volta à vida.
Foi numa noite soturna de novembro que eu contemplei a forma. Não. Quando a amargura da morte noite soturna de novembro, humanamente é trazida de volta à vida. Meu homem completo. Foi numa noite soturna de novembro que eu contemplei a realização da minha obra. Com ansiedade que quase chegava à agonia, recolhi os instrumentos ao meu redor, os quais eu não poderia esquecer que tem existido uma criatura com reticências. Recolhi os instrumentos ao meu redor com os quais eu possivelmente poderia infundir uma fagulha de vida à noite. Ela foi inumanamente trazida de volta, coisa inanimável. Vocês em breve terão a bênção de esquecer que tem existido uma criatura como... Esse modo sem nome de nomear o inominável é realmente muito bom. Começa um novo diário pela nossa regeneração.
Por acaso pedi a ti, ó Criador, que do barro me moldasses homem?
Por acaso solicitei-te que da escuridão me resgatasses?
Quarta-feira, 4 de agosto de 1819. Começo meu terceiro diário no aniversário de Shelley. Vivemos agora 5 anos juntos. Se todos os eventos desses últimos 5 anos pudessem ser apagados, eu poderia ser feliz. Desinteria. Malária. Nós viemos para a Itália pensando na saúde de Shelley. Mas o clima não é quente bastante para beneficiar. E, no entanto, foi capaz de destruir meus 2 filhos. Um filho que perde a mãe é órfão. Qual a palavra para uma mãe que perde seus filhos? Existe tua palavra? Nós olhamos para o passado e encaramos horrorizados os fantasmas com aspectos estranhos e selvagens. Nós 2 permanecemos uma terra solitária, como túmulos para marcar a memória de alegrias e tristezas. Nós 2. O que eu pedi não foi muito. Uma companhia. Uma criatura tão medonha quanto eu. Eu sei que nós seríamos monstros separados do mundo. Mas por isso mesmo mais ligados um ao outro. Qual é o meu nome, Frankenstein? Não o seu nome. E, no entanto, eu sou a sua criatura. Lembre-se que sou a sua criatura! Eu deveria ter sido o Adão dos seus trabalhos, e eu sou, no entanto, o anjo caído.
lugar à alegria da qual sou única e exclusivamente excluída. O que eu pedi não foi muito. Mas você destruiu o trabalho que começou. Tão impiedosas são as leis aplicadas à Itália, que quando no mar, se o navio vê outro em perigo ou você resgata alguém que esteja se afogando, quando volta à terra está condenado a uma longa quarentena. Consequência disso, se um barco vê outro em risco ou mesmo atropela por acidente, se apressa em seu curso e nada mais é dito sobre o assunto. 2 de janeiro de 1822. Os ritos foram cumpridos. Tudo foi queimado exceto o coração de Shelley, que resistiu às chamas. Um barco de pesca ouviu descendo. Eram cerca de 4 da manhã. Eles viram a cabeça do mastro quando os ventos atingiram as velas. Desviaram o olhar por um momento. E olhando novamente, o barco desapareceu. Shelley desapareceu. Sequer tem um túmulo. A Itália é seu túmulo. Que importa que também não encontremos o túmulo de William. Ou que Fanny deite em uma cova comum, anônimo. Todos anônimos. Meu nome. Eu aprendi a soletrar meu nome traçando com os dedos as letras do túmulo de minha mãe. Dizem que me pareço cada vez mais com ela. Ah, meu nome, Frankenstein. Publico meu livro, anônimo. Como eu, diziam eles, uma menina de apenas 18 anos poderia pensar a história tão bem. Mas eu sou um monstro. E eu desejo que a minha hedionda criatura siga e prospere. Ela é fruto de dias também felizes. Em breve eu também vou morrer. Quanto tempo você acha que ainda devo viver? Tanto quanto minha mãe? 11 longos anos, então. Eu, você sabe, sou uma velha. Eu estou agora na véspera de completar meu 25º ano. Eu estou presa ao tempo.